Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Cleiton, a gente vai iniciar mais uma videoaula, dando seguimento ao nosso assunto da República Velha, assunto este que foi iniciado na aula passada. A gente começou falando das resistências na República Velha. E falamos da revolta da vacina, falamos da revolta da chibata. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando desses conflitos, destacando essas rebeliões sociais de Canudos, Contestado, Cangaço e também o tenentismo. Então, a realidade social da República Brasileira, ela deve ser analisada sob dois aspectos, ou dois prismas. De um lado, nós temos ali uma sociedade que se modernizava, graças ao investimento oriundo da cafeicultura. Conforme nós vimos na aula passada, a questão da modernização do Rio de Janeiro, no governo do presidente Rodrigues Alves. E, assim como ela se modernizou, de maneira até rápido também aconteceu os protestos e as revoltas. Justamente por esse desenvolvimento urbano e pela como eu posso dizer, o contingente populacional, né, que aumentou, gerando depois os cortiços e favelas e tudo mais. Outro prisma que deve ser avaliado é justamente a sociedade tradicional rural. Essa sociedade onde pertencia a figura do coronel, que persistia antigas práticas, antigas modalidades arcaicas que não estavam mais condizentes com a situação. Mas tinha ainda presa ainda a questão do convívio social muito forte e relações de fidelidade. Guerra de Canudos, então, vamos falar sobre a Guerra de Canudos. Acontece na Bahia em 1896 e 1897. Ela vai ser gerada justamente por essa perspectiva, esse desalento da população, das pessoas. Os habitantes do Arraial eram pessoas pobres, pessoas que na maioria eram sertanejos, em que fugiam dos desmandos do coronel e estavam desempregados, sem esperança alguma, e buscavam uma maior autonomia, um maior conforto de vida. Então, enquadra-se nos denominados movimentos messiânicos. Esses movimentos messiânicos, que no caso de Canudos vai estar direcionado à imagem de Antônio Conselheiro como seu principal líder. Nós vamos falar dele daqui a pouco. O termo é usado para dar nome aos movimentos sociais, nos quais milhares de sertanejos fundaram comunidades comandadas por um líder religioso. Vai surgir em áreas rurais, pobres, atingidas pela miséria. Então, atingidas pela miséria devido aos mandos e desmandos da figura do coronel. Lembrem-se que nas aulas anteriores a gente estava falando justamente do poder que esse coronel tem. Ele é quem elege, quem direciona as eleições, né, através dos currais eleitorais. Os principais componentes eram a religiosidade popular do sertanejo e seu sentimento de revolta, um sentimento muito forte de estar completamente alijado de qualquer forma de melhoria de vida. E surge a esperança
através da imagem de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, que vai ser o líder do Arraial. Então, Antônio Conselheiro, o conselheiro vai ser esse líder messiânico que vai percorrer o Nordeste. Ele vai ajudar, por exemplo, em os agricultores com dificuldades, vai ajudar reformas de igreja, construções de muros de cemitérios. Ele vai ser alguém que vai mobilizar, que vai um beato que vai promover certos mutirões, não é? E vai aos poucos reunir um grande número de seguidores. E o conselheiro ele vai procurar organizar essa sociedade comunitária, no qual todas as pessoas vão seguir as suas leis. Eles não vão seguir as leis do Estado, mas as leis que o próprio conselheiro ordenava dentro da comunidade. E a palavra de Bíblia era a Bíblia, né? A palavra da Bíblia era quem direcionava o conselheiro. Então, por exemplo, o conselheiro botava algumas regras, como por exemplo, não podiam jogar, não podia haver jogo, não podia entrar bebida de forma alguma dentro do arraial. E tinha algumas regras que as pessoas obedeciam, todos os comandos feitos pelo conselheiro. Então, o Canudos vai começar a se desenvolver. As pessoas de lá, do arraial, vão ser essas pessoas que vão trabalhar para a manutenção do próprio arraial. Então, plantavam milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca, criavam animais de pequeno porte, como cabras, por exemplo. E todos vão estar subalternos à figura do conselheiro. Então, a Guerra do Canudos aqui é uma imagem, né, que está perto. É o Monte Santo que vai acontecer, né? Canudos estabelecido assim, eles vão estabelecer uma região chamada Canudos e em Monte Santo aqui, na cidade norte da Bahia, né? Onde fundaram o arraial que chamavam de Monte Santo. Aqui um desenho, né, da representatividade de Antônio Conselheiro. Desenho de Ângelo Agostini, Antônio Conselheiro rechaça a República, como se ele estivesse barrando a República, né? O que depois vão acusar o conselheiro de restaurador, ou uma pessoa que tentava restaurar a monarquia. Causas da Guerra de Canudos. Concentração fundiária. Concentração na mão dos coronéis. Os coronéis são esses que a gente estava falando, que controlam toda a maquinaria política e social dali, né? E através do voto ele vai manipular todo o processo eleitoral de maneira fraudulenta e corruptiva. Miséria e fome da população sertaneja. As pessoas vão tentar fugir dessa situação de miséria e da fome. E vão ouvir essa possibilidade de mudança nas palavras de Antônio Conselheiro, que vai trazer essa esperança. Superexploração do trabalhador rural. Cansados disso, como a gente está falando, fugiram para Monte Santo. Seca e aumento de impostos. Claro que a seca também vai ser um fator muito importante de desequilíbrio. Camponeses seguem Antônio Conselheiro, formando o Arraial de Canudos, no interior da Bahia. Vamos aqui uma ilustração de Canudos, antes do conflito. Como cresceu, né? Canudos, que contava com cerca de 10 mil habitantes. A quantidade de famílias que estavam se mudando para Canudos começou a ser gigantesca. E começou, então, a incomodar as autoridades, né? Incomodar os poderosos da região. Tanto os coronéis se sentiram incomodados porque perderam mão de obra. A igreja se sentia incomodada porque perdeu os fiéis.
E o Estado se sentia incomodado porque ele não estava obtendo os rendimentos através dos impostos que essas pessoas poderiam contribuir. Aqui mais duas ilustrações, né? Rebelde de Canudos, autor Flávio de Barros, e Vida de Canudos aqui. Uma outra ilustração. Comunidade forma um Estado paralelo à República, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo e os impostos republicanos. Os sertanejos deslocam-se para Canudos. Governo republicano mais coronéis, mais igreja, une-se contra Canudos, que a gente estava falando. Todos esses não interessavam essa situação. Estavam sendo completamente incomodados com esse desenvolvimento de Canudos. Os principais jornais da capital difamam Canudos, associando aquela cidade ao retorno da monarquia. Sebastianismo, que é aquela situação que esperavam a questão do retorno de Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, né, desaparecido há tempos atrás. Então, alguns jornais do país vão rechaçar e vão estar difamando esses boatos acerca da questão do retorno da monarquia, como se o conselheiro fosse uma ameaça grande, né? E foi intitulado como um fanático religioso e monarquista. Na época, a República ela estava sendo o quê? A República estava sendo não poderia deixar nenhum tipo de tentativa de restauração da monarquia. Ela estava tentando consolidar, né? Estava em processo de consolidação, então era muito complicado. A obra literária, então, que vai tratar a obra de Canudos vai ser justamente Os Sertões de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha que vai ser um jornalista que vai trabalhar no estado de São Paulo, ele que vai, digamos assim, fazer a cobertura da Guerra de Canudos. Então, ele vai ter suas observações colocadas em artigos e depois esses artigos vão dar origem ao livro Os Sertões. Então, a Guerra de Canudos, na verdade, o estopim da guerra vai ser a compra, né, de madeira por parte de Antônio Conselheiro, que vai comprar no arraial de Juazeiro, vizinho, madeiras para fazer uma igreja. E a compra da madeira, paga a dinheiro e adiantado por parte do conselheiro, não chegou. Juazeiro não enviou essa madeira. Então, o fato de não ter enviado e a espera de Canudos para que a madeira chegasse, fez com que o conselheiro não ameaçasse, mas ele chegar e falar que os moradores iam lá, alguns deles, buscar essa madeira. Então, entenderam essa situação como uma ameaça de invasão, o que vai promover a guerra, porque a partir daí, então, vai entrar os ataques aí por parte do exército. Temos aqui mais duas ilustrações, né? Euclides da Cunha aqui, com sua obra Os Sertões, que vai estar documentada lá de perto, pela ótica dele, que cobriu essa guerra, né? E aí a única foto que vai ser de Antônio Conselheiro, a foto do Conselheiro, místico rebelde e líder espiritual do arraial de Canudos. Aqui é a Guerra do Contestado. Mas antes de entrar na Guerra do Contestado, é necessário ainda mencionar alguns aspectos da Guerra de Canudos, por exemplo, que era uma criação de uma comunidade igualitária, que eles plantavam, dividiam o que plantavam, viviam longe da exploração que eles estavam acostumados a viver durante muito tempo, né? Então, a Guerra de Canudos é esse alento, essa cidade santa que vai ser criada, né? E que vai ser justamente uma possibilidade
de afronta a esse poder, né? E depois eles vão acabar sendo dizimados, né, sem nenhum tipo de piedade. Então, vão ter 3 ataques, né, 3 expedições enviadas, e todas as 3 vão ser derrotadas justamente pela técnica de emboscada. Essa tática que consiste em esperar o inimigo à espreita, né, e atacá-los de surpresa. Eles atacavam, tomavam as armas do exército, e a própria imprensa, depois dessas derrotas todas, chegaram a mencionar que o próprio exército brasileiro não podiam com eles, que eles eram tão fortes que estavam realmente afrontando toda a República. E aí que foi que o governo federal acabou enviando a 4ª expedições, que acabou dizimando com todos no Arraial de Canudos. Então, 5 de outubro de 1897, perdão, o negócio caiu aqui. Então, em 1897, as casas dos populares, das pessoas lá, foram todas incendiadas e a sua população foi massacrada, completamente dizimada. Então, agora a Guerra do Contestado. Guerra do Contestado vai ser esse confronto entre os estados de Santa Catarina e Paraná, vai ser 1912 até 1916. Vai ter como líder Monge José Maria, após sua morte, o monge João Maria será o líder. Causas, então, da Guerra do Contestado: exploração de camponeses, concessão de terras e benefícios para empresas inglesas, por parte, claro, dos coronéis, que provocaram a expulsão e marginalização de pequenos camponeses para construir a ferrovia São Paulo-Porto Alegre. Origem do nome: região contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Vai ser área disputada entre esses 2 estados, uma área em que existia essa disputa e tinham muitos poceiros também lá, né? O que eram esses poceiros? Esses poceiros eram pessoas que acabavam tomando um determinado tipo de terra e que, em determinado tempo, explorou aquela região, cultivou durante muito tempo, ganhando o direito de posse sobre essa terra. Então, os coronéis que estavam expandindo seus negócios começavam a expulsar esses poceiros de lá, à força. Então, a tensão vai sempre estar aumentando aqui, não é? Ainda mais quando o governo brasileiro vai acabar contratando uma empresa norte-americana, a Brazil Rail Company, para construir a estrada de ferro. Essa estrada de ferro vai ser o estopim. E depois, a própria empresa, o próprio dono dessa empresa, vai acabar tendo uma outra empresa dele mesmo que vai ser instalada nas imediações. Em 1911, então, essa empresa chamada a Lamber, uma madeireira, que vai se comprometer a colonizar a região e explorar o pinho de lá, que na verdade era só para explorar madeira mesmo, eles não queriam colonizar nada. E vão acabar pagando e contratando capangas para expulsar esse sertanejo daquela área lá. Então, o clima de tensão vai sempre estar aumentando aí na Guerra do Contestado. Aqui um marco histórico do Contestado, né? Marco histórico da Guerra do Contestado, no Museu do Contestado. Aqui a bandeira da monarquia celestial. Branca com uma cruz verde evoca os estandartes das antigas ordens monásticas militares, como as dos templários. Então, José Maria vai ser o líder que vai reunir mais de 20 mil sertanejos e fundou
Wilson Tangiri fundou com eles alguns povoados que compõem a chamada Monarquia Celeste. A monarquia do contestado tinha um governo próprio e normas igualitárias, não obedecendo às ordens emanadas das autoridades da República. É algo bastante parecido com Canudos, né? A figura ali de um beato, nesse caso do contestado é o monge José Maria, que naquela época vai ter o quê? Não tinha muitos médicos, né? Os próprios monges faziam esses serviços e acabavam sendo figuras bastante importantes, famosas, né? E ele vai organizar essa sociedade comunitária na cidade de Irani, na região do Contestado, que vai ficar conhecida como Vila Santa. Os sertanejos do Contestado foram violentamente perseguidos pelos coronéis fazendeiros e pelos donos das empresas estrangeiras, com o apoio das tropas do governo. Claro, o governo vai estar do lado de quem vai trazer, de quem comprou essa concessão dessa terra. Então, ele vai ser chamado pelos próprios habitantes, né, o José Maria, de rei, o que vai causar também um certo desconforto por parte desses republicanos aí. Assim como Canudos, os participantes foram violentamente massacrados. Em 22 de novembro de 1912, José Maria ele vai morrer em combate com as tropas do governo do Paraná. Então, depois da sua morte, novos líderes vão surgir e várias outras vilas santas vão ser construídas. E aí vão passar a continuar, digamos, estorvando, né, esses republicanos, saqueando diversas cidades, destruindo trens, entrando em confronto com grandes contingentes do exército, né? E aí, somente em 1915, e com o uso de aparatos modernos, inclusive de metralhadoras e aviões, e as tropas estaduais e federais vão dispersar os revoltosos. Em 1916, a prisão do último líder, a guerra vai chegar ao fim. Aí os documentos históricos, né, presentes no Museu do Contestado. Fotografia do cemitério do Contestado aí, em Santa Catarina. Bom, vamos falar agora sobre outro movimento importante, iniciado um pouquinho antes, né, anterior, 1870 e vai até 1940, que é justamente o cangaço. O cangaço ocorreu por cerca de 70 anos no sertão do Nordeste do Brasil. O cangaço ele vai ser um movimento que vai durar um tempo bastante significativo. Eles vão ser, digamos assim, estudados também como independentes, né? Independentes. E o contexto de opressão e de abandono vai ser o que vai mais favorecer o surgimento de líderes como o bando de Lampião, que é o mais difundido entre eles, né? Para alguns pesquisadores, ele foi uma forma pura e simples de banditismo e criminalidade. Para outros, foi uma forma de banditismo social. Entre esses pontos de vista de alguns historiadores, sempre se destaca aí a questão do banditismo, que eles roubavam dos ricos como uma espécie de vingança contra toda essa sujeirada feita pelos coronéis. Essa forma de exploração da mão de obra realizada por parte do coronel era uma revolta. No caso do bando de Lampião, eles cobravam dos fazendeiros e comerciantes uma espécie de imposto. E em alguns momentos, em outros momentos existiam saques mesmo de fazendas e com uma perspectiva mesmo de vingança, uma finalidade de vingança. Espancavam, torturavam, degolavam pessoas. Era assim a forma deles atuarem. Caracterizavam-se por ações violentas de grupos ou indivíduos isolados. Assaltavam fazendas, sequestravam coronéis e saqueavam comboios e armazéns. Os cangaceiros não tinham moradia fixa
viviam perambulando pelo sertão, praticando tais crimes, fugindo, se escondendo. Era assim que eles viviam. E esses bandos agiam por conta própria, sempre por conta própria. Por isso que falam, né, que praticavam um determinado tipo de cangaço independente. Os mais importantes, justamente, vai ser o de Antônio Silvino e o Virgulino Ferreira da Silva Lampião, né, nascido em 1900 e falecido em 1938. Imagens aqui de retrato do cangaço, né? Aqui um mapa de atuação do cangaço na região nordeste do Brasil, de 1890 e também entre 1930. Perdão. Causa do cangaço. Vamos lá. Miséria e fome da população do semiárido nordestino. Era uma situação realmente que ninguém suportava mais, e as pessoas reagem de diversas maneiras. E uma dessas maneiras de reagir era promovendo o que a gente está falando, que era esses crimes, né, contra esses coronéis. Má distribuição de terras, as terras estão, o poder e as terras nas mãos de poucos, né? Poucos têm muitos e muitos têm pouco ou não têm nada. Descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres. O Estado, o povo estava se ligando. Por que o Estado não estava ligando? Porque o Estado estava também refém, preso a essa política dos governadores, essa política das oligarquias. Então, para eles não tinham muito o que fazer, apenas manter os interesses próprios. Violência dos coronéis sobre os pobres. Promovia esse mito do Robin Hood, né, de roubar dos ricos e dar aos pobres. Mais ilustrações do cangaço aqui. O encontro de Abraão com um bando de Virgulino. E foto tirada pelo cangaceiro. Cangaceiros Dadá, Sérgio Ribeiro e Curisco, que depois viria a ser o líder, depois da morte de Lampião, na tentativa de continuar a resistência por parte do cangaço, mas depois também foi apreendido, morto e degolado, conforme fazia com as pessoas que eles atacavam, e tinham suas cabeças expostas nas praças para que servissem de lição e que a República era um recado que a República estava dando a quem a desafiasse. Lampião, rei do cangaço. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, denominado o Senhor do Sertão, e também o rei do cangaço, conforme foi falado. Por parte das autoridades e de suas vítimas, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser cortada. E que tanto esses coronéis insatisfeitos quanto o próprio Estado insatisfeito vão intensificar o cerco contra Lampião. Para uma parte da população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o senso da honra. Então, tem o respeito de muitos nordestinos e sertanistas. Em 28 de junho de 38, na localidade de Ângelos, Sergipe, Lampião foi morto junto com sua mulher, Maria Bonita, e outros cangaceiros de seu bando pela polícia volante. Mais ilustrações aqui. De Virgulino Ferreira da Silva e de Maria Bonita. Fim do cangaço. O bando de Lampião teve suas cabeças decepadas, expostas em locais públicos, pois o governo queria assustar e desestimular essa prática na região. Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante e exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis, justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição e, portanto, não precisar temer o desrespeito das leis vigentes. Cangaceiros, bandidos ou heróis? E aí? São bandidos ou são heróis? Fica aí a pergunta e a reflexão. Fim do cangaço. Aqui o final trágico, né? A imagem oficial da degola do bando, as cabeças expostas de todas as suas vestimentas, chapéus, indumentárias aqui expostas, armas também.
e era o fim do cangaço. 50 aqui, né? 50, mais de 50 mil. O governo do estado da Bahia premiará com 50 mil. Ao civil ou militar que capturar ou entregar de qualquer modo à polícia o famigerado bandido. Que é uma... Parece aqueles do Velho Oeste, né? De Faroeste, onde tinha procura-se vivo ou morto. Outro movimento importante que nós vamos falar agora é justamente o tenentismo. Na década de 1920, o movimento tenentista foi a primeira contestação na abertura da República Oligárquica. Movidos pelo ideal de salvação nacional e pelo descontentamento dos problemas sociais e políticos, os jovens oficiais do Exército acreditavam que o caminho para salvar o país era a sua ascensão ao poder. Assim, terminaram por liderar várias rebeliões, começando com a revolta do Forte de Copacabana de 22, com a revolta paulista de 1924 e com a Coluna Prestes de 25 e 27, culminando com a Revolução de 30. Então, destacando essa forma de, digamos assim, de afronta contra a República Oligárquica, foi pautada uma ideologia, digamos assim, sobre... foi destacado esse movimento da oficialidade de jovens tenentes que estavam preocupados com o futuro do país e achavam que a República Oligárquica representava um processo de atraso, de uma política apodrecida e corrupta, em que eles não comunavam daquele tipo de atitude de política, né? E eles acreditavam que realmente o caminho para salvar a pátria era eles tomarem poder. O tenentismo mostrava seu inconformismo com a situação política e social do Brasil, corrupção e eleições fraudulentas, e desejavam afastar as oligarquias do comando do país. Por fim, o modernismo defendia a descrença nos valores oligárquicos e nos valores europeus, denunciavam os problemas sociais. Eles acabavam responsabilizando também os próprios superiores deles, porque os superiores não concordavam com esse tipo de situação e ficavam do lado, claro, dos mais fortes, né? Então, eles sofreram bastante com isso. E eles estavam também coniventes com essa política, porque a política também dava cargos importantes para esses militares, chefes militares. Então, ficou esse tipo de quebra de braço aí. Os tenentes acusavam os políticos civis e de corromper a alta patente, né? E a alta patente ficou também incomodada com essa situação. Que, na verdade, esse movimento vai ser o tenentismo, ele vai se caracterizar como um movimento elitista. É um movimento autoritário, elitista, vai ser taxado dessa forma. E centralista, na medida em que pregava uma maior subordinação dos Estados à União. Tem um livro aqui de Francisco de Assis Silva, esse livro. Neste livro tem uma passagem interessante que eu gostaria de ler aqui, eu não coloquei no slide, e peço desculpas por isso. O pensamento de um tenente, Nunes de Carvalho, ele vai refletir essa ideia de contrária a essa questão, essa preocupação mesmo que os tenentistas tinham com a miséria popular. E eles não acreditavam que o povo tivesse sapiência, tivesse estrutura, né? O povo era despreparado, o povo estava inerte àquela situação. E ele fala aqui. Carvalho reflete bem essa ideia. Apelar para o povo, esse infeliz povo sobrecarregado de impostos, sem instrução e sem vida, que jaz disseminado pelo território brasileiro, em pontos onde não chega muitas vezes sequer sombra de civilização, onde não bafeja o sentimento, a ideia de pátria. Esse povo, por si só, nada poderá fazer, mas, se à sua frente estiver a síntese desse mesmo povo, o exército brasileiro aqui no caso, composto de caráteres bem formados, com a noção exata
do cumprimento do dever de defensor da pátria no exterior e mantenedor das leis no interior, esse povo terá alcançado um nível bem mais elevado do que aquele em que vive hoje, aos olhos dos estrangeiros gananciosos e audazes. É, pois, para esse pioneiro e expoente do civismo nacional que apelamos, no sentido de arrancar a República deste lamaçal pútrido das bajulações interesseiras e das negociadas imorais, e alcançá-lo ao altar-mor da pátria, que se tornava assim mais forte e respeitado. Então era esse o ideal do movimento tenentista, era justamente derrubar as oligarquias e levar esperança para esse povo sofrido de um Brasil melhor no futuro. Então, gente, essa foi a aula de hoje, aula sobre República Velha, os conflitos sociais, essa parte de resistência. Então, foi isso. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima vez. Um grande abraço.